One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre Muscle Mule. E eu vou falar com o mestre, com o criador dessa releitura brasileira, o Marcelo Serrano. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Tranquilo? Tranquilo. Poxa, é uma honra, hein, Marcelo, falar com você, com o criador dessa bebida aqui fantástica, esse drink, né, que virou um boom aí no Brasil, como gin, entre outras bebidas. Poxa, é uma honra falar contigo, saber um pouquinho mais da sua, como que foi, né, essa releitura aqui no Brasil, dessa famosa espuma aí de gengibre, contar como foi. Poxa, vai ser, e sobre outros drinks, né? Não só com esse, com toda a sua experiência aí na passagem de diversos bares, países. Então vai ser muito, muito legal, viu, Marcelo? Bom, eu que agradeço o convite e poder compartilhar de alguma forma com você e poder compartilhar com meus amigos de profissão aí a minha experiência aí ao longo desses 21 anos de carreira de bar. Né? Que legal, que bacana. Poxa, conta pra gente aí o início aí da sua carreira. Bom, foi uma coisa assim meio de paraquedas, né, que eu falo, né? Porque a minha profissão, eu era jogador de futebol profissional, né? Desde quando eu nasci eu já jogava futebol e aí eu consegui seguir carreira aí desde pequeno em Bragança Paulista, aí passei por Guarani de Campinas, aí rodei o mundo, fui parar em Londres para tentar a vida e acabei jogando um ano em Londres tentando lá a carreira, mas eu me machuquei e aí eu tive que fazer uma cirurgia. Nesse caso, eu tinha 22 anos na época, e aí a luta foi constante. Fiquei um ano fazendo fisioterapia, até fazer cirurgia, recuperação. Aí eu acabei desistindo da carreira aí, perdi patrocínio, perdi contatos e tudo mais. Aí eu larguei mão do futebol, voltei para o Brasil, fiz a cirurgia, e aí eu estava meio que entediado aqui no Brasil, né? Eu fiquei meio frustrado, e como eu tinha passado um ano na Inglaterra, né, um ano em Londres jogando, tentando a carreira lá, eu já tinha um pouco da experiência da vida de lá, né? Então eu resolvi voltar para Londres para fazer qualquer coisa que não fosse jogar futebol, para tentar a vida lá, né? Já que eu tinha só treinado, jogado futebol minha vida toda. E voltando para lá, eu encontrei um amigo de Bragança Paulista mesmo, que estava cursando estava fazendo, acho que, uma faculdade ou curso de fotografia e trabalhava num bar. E aí falei com ele falou, então vem me ajudar aqui no bar aqui, a gente começa aqui, né? E foi assim, do nada eu fui ajudar ele num bar e aí começou. E 20 anos já de estrada, fiquei 7 para 8 anos na Inglaterra, carreira total de bar já são 21 anos. Nossa, caramba, que doideira, né? Que você falou, você acabou caindo um pouco, né, de paraquedas, mas, poxa, trilhou essa carreira e brilhante, né? Brilhante. Eu consegui. No início foi muito difícil, né? Porque assim, Sim. no bar, assim, sair de uma vida esportista, uma vida regrada, para depois ter uma vida noturna, né? Mas é aquela coisa, né? Eu tinha uma vida muito, não saía muito pouco, né? Para diversão, para noitada, e depois eu fui trabalhar na noitada, né? Mas eu sempre tive um propósito, né? Eu sempre quis crescer na vida, eu sempre quis algo mais, né? Então, como eu estava sozinho em Londres, minha família toda aqui no Brasil, eu comecei a juntar dinheiro, vinha para o Brasil todo final do ano para ver minha família, né? Então, eu sempre fui muito regrado também. Obviamente que daí do futebol para a vida noturna a gente extrapola um pouco mais, né? Sim. Mas eu sempre fui, né, guardei dinheiro e tal por esse tempo todo, e aí depois que eu consegui guardar uma certa quantia para comprar um carro, uma casa no Brasil, e recomeçar minha vida aqui, obviamente que eu voltei para minha família, e aí eu voltei para o Brasil, trabalhando num bar top, que na época que era recém-inaugurado, o East, no Jardins, e aí eu dei início à minha carreira de bar no Brasil, né? Foi no East, antigo, era na Alameda Jaú, era um tailandês, que era uma novidade bem diferente no Brasil. Sim. Inclusive a questão dos drinks, né? Os drinks diferenciados, martinis, né? Que eram diferenciados sem ser leite condensado e muito açúcar, né? Ô Marcelo, e em Londres, né? Conta um pouquinho, assim, o que você viu as principais diferenças, né? Um pouco da coquetelaria lá de Londres com um pouco do Brasil, assim. Lá em Londres é um pouco diferente, assim, os tipos, né? O gosto, assim, né? Do local, assim, ele prefere um pouco mais tais drinks,
Ou mais com fruta, ou mais, sei lá, mais um drink mais, um pouco mais forte? Como que é um pouco lá? Então, eu vou te falar de uma experiência, porque como eu comecei lá, eu não tenho muito parâmetro para falar daqui. Então, assim, Londres, né, a Europa é um lugar muito frio, né? Então, as pessoas, o que eu percebo hoje, a nossa diferença não é muito grande, mas na época era. É, eles tomavam muito vinho, champanhe, né? Bastante coquetéis diferentes, clássicos coquetéis e coquetéis autorais. As pessoas tinham muita criatividade em Londres, diferente dos Estados Unidos, que era muito classicão, e eles speak easy, a cultura era um pouco diferente. Então, Londres usava mais frutas do que os Estados Unidos, né? E as outras partes do mundo com relação a coquetéis. E tem muita criatividade com isso. Então, as pessoas bebiam vinho, bebiam coquetéis autorais, bebiam bastante cerveja, né? Chopp, Sim. cerveja, né? Então, foi muito nessa mistura de ingredientes que eu via por lá. E foi lá que eu comecei a perceber que era diferente, porque eu tinha uma noção aqui do Brasil de caipirinha, né? Dessas coisas. Mas lá quando eu caí em um bar, não era somente um bar, era uma indústria que você tinha que tomar um cuidado absurdo com estoque, controle de estoque, produção de frutas, cervejas, refrigerantes, sabe? Era um Sim. controle absurdo, né, meu? E uma contagem e limpeza do bar. A gente fechava o bar às 4 da manhã, nevando, frio, a gente tinha que lavar o bar todinho, tinha que lavar o tapete na área externa, com chuva, com frio. E aí a gente, sabe, era assim, era um cuidado imenso, sabe? Um cuidado imenso na limpeza, na etiqueta, no controle, sabe? Era assim, eu falei, caramba, não imaginava que bar era tão complicado assim, né? E aí foi que eu aprendi que o coquetel é a última coisa que a gente faz. Primeiro a gente tem que ter toda uma produção, uma organização, uma limpeza, escala, né? Horários, tal. Então, assim, é uma indústria super potente, super organizada, que eu achava que era só uma brincadeira, né, de bar, de vender bebida assim e tal, se divertir, ir atrás do bar e tal, aquela coisa toda. E não, era totalmente ao contrário, né? Porque eu não vivia isso, né? Eu vivia uma vida regrada. E aí Entendi. foi onde eu aprendi, eu falei, caramba, que coisa. E fora a criação de drinks, né? Aquela parte artesanal e criatividade das pessoas, né? Trazer a gastronomia para dentro do copo e mesclar com álcool, mesclar com sem álcool, né? Era uma coisa assim, é uma coisa assim gigantesca, né? A apresentação também, né, Marcelo, assim, dos copos, né, assim, essa parte também requer muito, né? Sim, foi onde que eu aprendi também muita coisa, muita criatividade, né? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha essa cultura de bar, né? Eu só, sei lá, tomava uma caipirinha, uma cervejinha, porque eu não tinha essa cultura. E quando eu morava aqui, eu jogava futebol. Mas aí, quando eu voltei, eu via que os bares aqui faziam muitos drinks em copos normais, copo baixo de vidro, copo longo de vidro e tal. Então, não tinha nenhuma diferença. Era uma coisa simples, né? Foi aí onde que eu entrei com taças diferentes, né? Eu trouxe os gelos gigantes. Hoje é muito famoso o gelo gigante nos copos. Hoje nós temos os drinks envelhecidos em barris, que não fui eu que criei, mas eu trouxe para o Brasil a ideia, que foi criada na Inglaterra e depois passou pelo Jeffrey de São Francisco para envelhecer drink. Então, assim, eu trouxe algumas ideias de fora, né, que me gerou muitos prêmios pela transição de ideias, né? Não pela criação, pela transição de ideias. Por exemplo, o Moscow Mule é um resumo rápido e prático sobre isso, né? O Moscow Mule original, ele não vai com a espuma. E aí eu, estudando, pesquisando lá de fora, eu consegui fazer uma espuma de gengibre para substituir o ginger beer, né? Que na época nós não tínhamos no Brasil. Sei que você ia me perguntar isso, mas já estou falando no decorrer aqui. E aí deu muito certo, né? Assim, eu fui trazendo as novidades que eu tinha aprendido e aperfeiçoando aqui no Brasil e deixando a coisa correr, né? Então, deu muito certo. Que legal. Para quem não conhece, o que seria o ginger beer? Ginger beer, só pelo nome, a pessoa acha que é cerveja, né? Então, ginger em inglês é gengibre e beer é cerveja. Então, eles falam assim, mas cerveja de gengibre. Mas, na realidade, no pé da letra, é um refrigerante de gengibre, né? Ele tem gaseificação, tal, um fermentado, um destilado, tem o ginger ale também, que as pessoas confundem bastante. Então, isso que eu te pergunto, é a mesma coisa que o ginger ale ou não?
Não, tem uma leve diferença, né? De gaseificação e tal. E as pessoas acham que ginger beer, então eles colocam gengibre e depois completa com cerveja, né? Não tem nada a ver, né? É aqueles seguindo ao pé da letra, né? Ginger beer. Então, assim, cada um faz do seu jeito, né? Mas, assim, não seria o caso. E aí eu não tinha o ginger beer na época, né? Para finalizar o Moscow Mule, voltando ao Moscow Mule. E aí eu, estudando, pesquisando, obviamente eu pesquisava chefes de cozinha, você falou que fez entrevista com o pessoal da confeitaria, Sim. então eu pesquiso muito confeitaria também, assisto muito programa de culinária, tenho vários amigos chefes de cozinha que, pô, os caras são gênios e mistura sal na sobremesa, mistura doce na entrada, sabe? Então, assim, a minha filosofia de drinks e coquetéis é levar para o meu cliente uma experiência sensorial, né? Então, ele vai ter o visual do copo, ele vai ter o aroma do drink, ele vai ter o sabor, ele vai ter a textura, ele vai ter o som do ambiente, ele vai ter a luz do ambiente. Então, a minha filosofia é tentar levar uma experiência para o cliente que ele fala assim, uau, o drink pode ser simples, mas a experiência de pegar na mesa para ele, uau, que legal, que diferente, né? Feito isso, eu fiz o ano passado não, 2 anos atrás, quando eu tive a primeira experiência de ser sócio de um restaurante, o Venuto, no Jardins, que ainda está lá. Eu me afastei por razões de pandemia e tal, mas o Venuto a gente continua lá, o cardápio continua meu. Foi uma parceria com uma perfumista, Mônica Rossetto, que é uma pessoa maravilhosa, experiente, e nós fizemos uma experiência juntos antes de um evento e que eu gostei muito, que a gente casou inspiração nos perfumes, trazer para dentro do copo. Uma coisa assim fantástica, diferente, né? Que demais, e tem tudo a ver, né? Essências, né? Como, né? Porque o drink também, né? Até exemplo de vários drinks que às vezes você pode. Até a gente estava brincando hoje falando sobre gin, né? Numa entrevista, e canela, né? Você dá um pouco, queima um pouco, traz os óleos, tal. Então tem muito isso dos óleos, né? As essências, tal. Tem muito disso, né? Muito legal. Ô Marcelo, mas só queria te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho lá no Moscow Mule. A receita original, como que é a receita original? A receita original é vodka, limão e ginger beer, na caneca de cobre. Na canequinha. E aí o que você adicionou aqui no Brasil foi a espuma de gengibre, né? Você tirou o ginger beer. A minha receita no Brasil, como o paladar brasileiro é um pouco mais adocicado, certo? Né? Lembra que a gente falou que na época eles bebiam muito creme de leite, leite condensado, batidinha, né? Então eu quis equilibrar esse drink. Então eu coloquei vodka, limão, eu coloquei um pouquinho de xarope de açúcar para equilibrar essa receita, angostura bitter para dar um pouco mais de acidez, amargor, né, para equilibrar. E aí sim eu finalizei com a espuma de gengibre. Essa espuma de gengibre ela não é alcoólica, né? Então deu a finalização de cremosidade, ela deu uma apresentação diferenciada na caneca de cobre, junto com o branquinho da espuma. Sim. E me deu textura, né? Me deu uma textura de gastronomia molecular. Então, ela me deu textura da espuma, uma textura cremosa, que na época que eu estava pesquisando também, o grande Ferran Adrià, da Espanha, que estava lançando isso, o Alex Atala também lançando gastronomia molecular, e aí eu entrei com isso. Então, desde 2000, quando eu lancei ela foi em 2010, a gente teve 3 requisitos. Lançar a espuma no Moscow Mule, substituindo o ginger beer, mas acrescentando textura e sabor, sem perder as características do gengibre. Essa foi a ideia. Então, essa espuma ela é feita com sifão, né? Ela é feita no sifão, É loucura, né? Você estava falando a quantidade de Moscow Mule que você fazia, às vezes, numa noite, assim, vendia, né? Então, até você tá brincando. Nossa, acho que tinha 16 sifões, não sei quantos sifões você tinha de backup lá de espuma, né? Então, nossa, imagina, 16 sifões, assim, é muita coisa. No Brasserie, né? No Brasserie des Arts. Você tinha muito, né? Na época que explodiu, era tanto que não vencia, né? Então, eu falo, nossa, imaginem outras técnicas mais avançadas, assim, é complicado, né? O dia a dia é complicado, é bastante. O sifão a gente tinha que fazer e ele tinha que descansar na geladeira, né?
Você tinha que gelar para ele dar a textura, não dava para a gente fazer na hora e servir. Então era uma confeitaria, né? Você faz na geladeira para ele ganhar a textura e depois servir. Só que no Brasserie era muitos, cara. Eu cheguei a vender 6 mil drinks num mês, 6 mil Nossa, Moscow Mules em um mês. Agora, assim, caramba, em um dia eu servi o recorde, nosso recorde, 583 num dia só. caramba, nossa, puxa vida, Então, assim, louco. tudo ia com espuma, e a espuma tinha que sair cremosa, como tem que ser, né? E tinha 4 sifões trabalhando, 4 sifões atendendo por minuto ali, por hora. E aí eu tinha para garçom levar para a mesa, era uma logística assim. Eu tinha 4 sifões para garçom levar para a mesa e servir na mesa. Eu tinha 4 sifões na bancada de bar para servir o balcão, os clientes de balcão. Tinha 8 no backup na geladeira. Porque conforme ia acabando, eu ia trocando eles para gelado. Não dava para fazer na hora. Então, o que ia acabando, eu deixava para fazer à noite para servir no outro dia, né? Caramba, nossa, é o que você falou, né? E coquetelaria você tem que muitas coisas. Uma confeitaria você tem que preparar muito antes, né? Ter um back-office aí de produção, né? Quem sabe, né? O pessoal acha que abre o bar, tá tudo pronto, né? Mas é gelo, é fruta, né, Marcelo? Tem uma parte de preparo antes, né? Que, né, é complicado também, né? E a caneca do Moscow Mule é um negócio também que é muito visual, né? Até com o Instagram, tudo é o que você falou, também bomba muito, né? Se fazer muito visual, né? Para se postar no Instagram, tudo mais, né? A caneca é uma febre, né? A caneca, tive muito problema com ela, porque foi muito engraçado. Quando eu lancei a releitura, né, obviamente, no minibar, em 2009, 2010, nós lançamos o nosso cardápio lá de clássicos, e eu lancei ele num bowl. Ele era um bowlzinho sem haste, era um bowl de cobre sem haste. Quando eu fui para o Brasserie des Arts em 2012, nós não conseguimos esse bowl. Então nós tivemos que comprar a caneca original que era feita no Moscow Mule. E a gente não conseguia achar. A gente só conseguiu achar nos Estados Unidos, na Cocktail Kingdom, que é onde a gente comprava pela internet. E pagava o preço mais a taxa de importação. Era uma fortuna. Nossa, muito caro, exato. E aí a gente conseguiu trazer... Aí conseguimos trazer umas 30. Dessas 30, quando o bar inaugurou, faltava caneca. Faltava muita caneca. E aí, depois, a gente viu que estava tendo muita saída. Um dos nossos sócios foi para os Estados Unidos e trouxe mais 200 canecas. Caramba. Então, a gente teve um estoque maior para atender o público. Só que o público achava que era brinde. Então, eles começaram a levar a caneca embora, achando que era presente, né? E aí a gente foi aumentando nosso prejuízo, porque cada caneca custava X dólares mais X taxa de importação. E aí começou a ficar pesado o negócio. E aí as pessoas começaram a gente começou a ter prejuízo, até que hoje em dia a gente já tem alguns lugares no Brasil que vendem caneca de cobre a um preço razoável, um preço bom, mas na época que eles poderiam me dar pelo menos uma porcentagem, né? E que na época a gente não tinha, a gente tinha que comprar para dentro da fortuna. Então as pessoas achavam que era presente, a gente tinha muito prejuízo nessa parte aí, mas deu tudo certo. Com certeza, o Derivan comentou também que tinha um pouco desse problema, assim, o povo pensava que era um souvenir, assim, para levar, né? Ele falou, nossa, e até uma vez ele contou que tava numa viagem, assim, lá para Europa e tal, aí enchendo o saco do pessoal que ele queria comprar caneca. Poxa, daí foi num lugar, cara, era muito caro, né? O cara falou, pô, os caras, ô, Derivan, você vai levar só uma? Falou, pô, meu, esse treco aqui é caro pra caramba, né, meu? Assim, lá fora, né, é muito caro, né? Depende, porque se é só de cobre, né? Porque tem uns que são cobreados, assim, mas tem outros que são 100% de cobre, assim, né? Falei, nossa, ele tava dando risada, assim, que... Tem uma história legal também, porque assim, quando a gente... Pô, as canecas estavam todas no salão, todo mundo bebendo Moscow Mule e tal, e as pessoas queriam Moscow Mule, né? A gente falava para elas assim, olha, eu posso fazer um copo de vidro para você, porque minhas canecas acabaram e elas estão todas aí no salão, o pessoal está todo bebendo. Aí as pessoas falavam assim, não, então eu não quero. Elas queriam a caneca, entendeu? A caneca. Porque o apelido virou drink da canequinha. Drink da canequinha, quer tirar uma foto e tudo mais. Exatamente. Em cima da espuma, ô Marcelo, se põe uma florzinha uma hortelã, alguma coisa assim, é certo por isso ou não? Essa é uma outra história engraçada, porque assim,
O original, ele vai com vai hortelã e um limão. E aí, quando eu fiz ele a primeira vez que eu fiz ele no minibar, no bolzinho, que saía muito pouco, eu colocava a espuma e eu colocava um raminho de hortelã em cima para dar um charme e tal. Sim. Maravilha, tal. Quando eu fui para o Brasserie, que a gente começou a fazer centenas de drinks por dia, eu abortei isso. Eu falei, gente, não dá para ficar colocando uma folhinha de hortelã por cima do Moscou Mule, você está doido. É um custo, e as pessoas tiravam e não comiam, né? Porque normalmente a gente faz a decoração do drink para comer, fazer uma harmonização. E as pessoas jogavam fora aquela hortelã. E, gente, nós estamos perdendo tempo e dinheiro, então vamos abortar essa coisa da hortelã e vamos mandar só espuma. E assim foi. Puxa, deixa eu perguntar para o mestre, né? Se pode, não pode, se é certo, né? Pode, pode. Hoje em dia as pessoas colocam até laranja desidratada, colocam hortelã, colocam algumas coisas assim. Mas, assim, custo-benefício, né? Custo-benefício que a gente tem que... Hoje eu tenho um outro pensamento, né? Hoje eu tenho um pensamento de dona de restaurante, também bartender, assim. Vale a pena, até onde vale a pena eu querer decorar uma coisa que o cliente não vai nem apreciar e quanto dinheiro eu vou perder. Então, assim, eu tenho que pôr na balança e tem que agradar o cliente. Então, tem um pensamento, uma cabeça mais aberta para seguir como empresário, seguir, né, agradando o cliente e também tendo retorno. Né? Com certeza, tem que ter essa visão, né, Marcelo? É o que você falou, dá valor? Não, se dá valor, ok, vamos colocar tal incremento. Ah, se não dá valor, né, não faz questão, né, então não Se não coloca. faz diferença, vamos seguir em frente e vamos agradar de alguma forma. Legal. Ô Marcelo, e fala de alguns drinks, assim, um pouco... Pô, você já passou por vários bares e inaugurou, assim, diversas cartas, né, de drinks e tal. E vi que você já fez algumas criações, assim, bem diferentes, né? Por exemplo, drink com wasabi, drink com yuzu, né, que é aquele cítrico japonês. Conta um pouquinho desses drinks diferenciados, assim, que você já criou. Sim, sim, porque assim, eu crio os drinks de acordo com... Tudo é conceito. A palavra-chave para todo estabelecimento é conceito. Seja cozinha, seja bar. Então, vamos lá. Se eu tenho um conceito japonês, eu vou pensar em uma coisa mais oriental. Se eu tenho uma coisa italiana, uma coisa... Então, a gente tem que pensar e agradar e equalizar o nosso conceito, né? Certo. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz alguma coisa com wasabi, em 2007, 2008, eu tive uma experiência com um japonês em Londres e aí eu fiz um drink com wasabi. E aí eu cheguei no Brasil, fui para eu trabalhei no Buda Bar, na Daslu, na antiga Sim, Daslu, sim, e nossa, aí eu já tinha eu já tinha testado esse drink de wasabi e aí eu coloquei lá, porque é um japonês, tinha muitos saquês e tal. Então eu consegui encaixar o wasabi ali. Aí, num cardápio que eu fiz no Brasserie, eu fiz um cardápio de regiões, né? Aí eu usei pequi do Cerrado, eu usei jambu do norte, uma espuma de jambu também, que ela que demais. ficava demais. Eu trouxe uns copos de Manaus, de argila, e aí eu fiz um drink com cupuaçu e chocolate, e finalizei com espuma de jambu, sabe? Uma coisa conceitual, assim. Sim, sim. Né? Então, sempre a gente vai mudando as coisas. E no último foi o Venuto, que agora, há 2 anos atrás, eu fiz um cardápio inspirado em perfumes, né? Com Hugo Boss, que eu usei patchouli, o Jersey, o Jersey de Chanel, eu usei lavanda com baunilha. Então, a Mônica Rossetto, como eu já mencionei aqui antes, me ajudou muito nisso. Né? Então, inspiração do conceito, a palavra conceito é chave. Então, É a gente vai chave, entendi. na linha, né? Então, se é japonês, ingrediente japonês, eu fiz um yuzu mule para o It Sushi, né? O It Sushi, que é umas casas tem Pinheiros em Itaim, o limão japonês, que é diferenciado, né? Um limão híbrido. Aí eu diluí um pouco para não ficar muito forte. Então, em vez do limão normal que eu uso no Moscou Mule, eu usei o limão yuzu, uma espuma de gengibre tradicional que é minha. Ficou sensacional. Caramba, puxa vida. E, nossa, tem muita coisa, né? Vi também tem uns drinks com cerveja também. A gente faz de tudo um pouco, né? Cervejaria a gente usa. Eu gosto de um drink muito que eu fiz em Goiânia, cara. Não lembro o nome do bar. Foi uma consultoria com a Monan. Eu usei uma cerveja IPA, usei limão, usei xarope Monan de tangerina e usei manjericão. Ficou sensacional, refrescante, saboroso.
ficou bem legal. Ô Marcelo, e tem muito assim, né? Isso que é legal, né? Você gosta também de criar, tem muitas criações assim. Eu vejo que na coquetelaria tem alguns itens assim que, é o que você falou, você dá complemento por drink, você acaba diferenciando, né? Um deles é um pouco do xarope, né? O xarope, poxa, você pode também fazer diversas combinações, né? Monan, né? Com diversas outras marcas aí bacanas. E a parte de bitter também, né? Tem gente que cria, você pode pôr uma angostura e tal, mas tem muito do barman que gosta de criar o seu próprio bitter, assim. Tem algum bitter que você cria, que você gosta de ter um bitter coringa, sem ser um pronto, assim, algum que você fez, assim, você deixa ele de pack-off aí para você usar em algum drink especial, assim? Não, não, não. Bitter eu vou deixar para o meu amigo Zulu, que já vem criando bitter faz tempo. Bitter é uma coisa muito difícil, cara. Bitter é uma coisa muito difícil, muita paciência, porque você tem que ter um padrão bem elevado aí de misturas, né? Eu fiz uma vez um bitter de chocolate com nibs de cacau e tudo mais, mas aí me deu muito trabalho, cara, e eu estava perdendo muito tempo fazendo bitter e eu precisava fazer outras coisas. Aí eu desisti, nunca mais eu fiz. Aí eu uso muito o bitter da Angostura, que é o tradicional, a Angostura bitter, e eu uso alguns do Zulu, o nosso amigo Zulu que faz bitter também, Pô, ele que faz legal! alguns bitters caseiros e tal, e ele tem essa paciência aí, e como ele já pegou a prática e tal, ele faz alguns, né? Mas eu fiz uma vez só e não levei à frente, para falar. E para quem não sabe, Marcelo, o que seria o bitter, assim, até para explicar para os ouvintes, assim? Bom, bitter na palavra, no pé da letra, é amargo, né? Então, bitter são concentrados de raízes amargas. Nessas raízes amargas, você pode acrescentar sabores. Por exemplo, um bitter que eu comprei, eu uso bastante até no drink para aromatizar, é um bitter suíço, que é o de chocolate, que é o Mozart, que eu acho ele tem um aroma muito doce e um sabor muito amargo. Ele é totalmente oposto do aroma e sabor. Então você pega alguma concentração de raízes amargas e aí você adere sabores, grapefruit, lavanda, chocolate, inúmeros sabores aí, sei lá, alecrim, tomilho, inúmeros sabores, né? Daí depende da criação. Difícil, demora bastante e ter paciência em fazer, né? Entendi. Esse que você comprou, esse bitter de fora, ele é de chocolate? É um bitter, ele foi considerado o melhor bitter do mundo. Eu trouxe da Europa, é o Mozart chocolate. Ele é extremamente aromático, doce e extremamente amargo. Eu costumo aromatizar meu Negroni com ele, porque daí dá aquela impressão de doce e a pessoa leva na boca e é amargo. Então a gente tem uma experiência sensorial fantástica. E falando em Negroni, que você puxou o assunto, Marcelo, é um outro drink que é febre hoje aqui nos bares, né? Então, de uns tempos para cá, a coquetelaria do Brasil cresceu demais. Os bartenders estão se aprimorando cada vez mais, estudando, viajando cada vez mais. E uma febre que virou, né? O gin tônica, o Negroni e o Aperol Spritz, né? De uns 4 anos para cá, aumentou muito essa, fora o Moscow Mule, que é o concurso, aumentou demais a venda desses drinks, né? O pessoal tá não aprendendo a beber, mas eles estão modificando o paladar, né? Tá vindo no paladar doce, e aí esse paladar doce sempre enjoa um pouco, né? E aí você Sim. vai vindo por um Aperol Spritz, que é mais amarguinho, aí já vem o gin tônica, que também é amarguinho, e aí você já cai no Negroni, que é mais amargo, né? Então, é como se fosse tomar um vinho e gradualmente você aumentando e modificando o seu paladar, como vinho, como charuto, né? Você vai mudando aquela coisa do paladar. Exato. E para quem não sabe, Marcelo, qual que é a receita do Negroni? Negroni, pela receita que eu sei, é partes iguais: gin, Campari e vermute rosso, né? Vermute rosso, E né? aí decora ali com uma laranjinha, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se tiver um gelo grande ainda, melhor ainda, dá se for pro. Fazer um mexer aqui. Gelo esférico, né? Gelo esférico, poxa, é super bonito, né? Se for um gelo esférico, um gelo quadrado da Ice for Pro, tá tudo certo. Coincidentemente, você comentou da Ice 4 Pro, né? Isso. Pô, que bacana! Eu tava vendo isso esses dias com eles, acho que eles me adicionaram. E, nossa, é uma fábrica de gelo para coquetelaria. Sim, a questão do gelo, lembra aquele
te falei, 10 anos atrás, eu trouxe formas da Inglaterra, e eu fazia esses gelos gigantes, esfera, quadrado, tulipa, fazia long drinks, e eu fazia as formas, né? Só que eu fazia numa forma artesanal. Há poucos anos atrás, surgiu a Ice for Pro, do meu amigo Rodrigo, que aí ele montou uma fábrica que produz gente para isso, gelos perfeitos, gelos cristalinos para os drinks. Então, assim, quando a gente usa esses gelos profissionais, agora virou uma fábrica profissional, o meu era artesanal, é para a gente preservar o drink, para a gente prolongar o sabor do drink, para que ele não fique aguado, né? Então, assim, ele foi muito feliz em construir essa fábrica, e ele é meu parceiro hoje. A gente faz um trabalho junto e eu aconselho a usar. Tem drinks que não precisa ser usados os gelos, mas tem drinks que usa-se o gelo para essas questões, de manter o sabor. Muito bacana. Porque, poxa, dá um trabalho do caramba, né? Fazer gelo esférico, tal, as formas, às vezes não fica cristal. E tem a questão da pessoa que... Alguns bares que não tem, vamos dizer assim, que não tem um caixa para comprar o gelo, né? Para manter o gelo, eu ensino eles a como produzir esse gelo. Obviamente que é diferente da Ice for Pro, que é uma empresa profissional. Mas a gente faz o gelo caseiro, a gente congela num suporte, num Tupperware ou num cooler, alguma coisa, né? Com água filtrada, e depois a gente vai no braço serrar em cubo. E aí a gente vai trabalhar ali. 2 horas, serrando o dedo, gelando a mão, para sair um cubo, assim, para a gente se virar nos 30, né? Então, o cubo é mais fácil. Agora, quando a pessoa quer desenhar, fazer um diamante ou quer fazer a esfera, demora um pouco mais. Tem que ter uma habilidade a mais. Com certeza, com certeza. Ô Marcelo, e tem algum outro drink assim que você vê, sei lá, sem ser esses principais aí, Moscow Mule, sei lá, ou até mesmo algum drink que já é assim famoso assim no passado, né, que já é um clássico que tá voltando agora a ser moda, tem alguma coisa assim? A gente ainda tá no Gin Tônica ainda, o Moscow Mule tá em alta ainda, o Negroni mantém ainda também. O Aperol Spritz subiu, mas deu uma caída agora. Mas eu acredito muito na nossa caipirinha, cara. Eu acredito muito no nosso produto nacional. Eu gosto muito de cachaça, tomo muito com meu pai também. Minha família até briga com a gente, às vezes, que toma umas a mais, porque assim, é um produto nacional que estão dando muito, muito, muito valor, muito valor. Exato. Está crescendo muito, né, as cachaçarias. Tem muita coisa e o pessoal da cachaça está melhorando muito a qualidade. E eu acredito, cara, que a vodka vai voltar uma presença maior aí no mercado devido ao nosso país, né? Devido às nossas frutas, aproveitar mais o nosso, devido a essa pandemia que aumenta preço, baixa preço, aumenta preço, baixa preço. Eu acho que a vodka vai fazer jus para a gente brincar aí, não só com caipirinhas, caiporoscas, mas com drinks para a gente explorar um pouco mais as nossas frutas, né? Os nossos legumes aí. E quando você usa vodka, você consegue extrair mais o sabor desses legumes, dessas frutas, né? Quando você usa gin, o whisky e outros destilados para fazer drink, essas frutas elas aparecem, mas menos. Então, a vodka é um produto neutro, né? E aí aparece mais essas frutas, esse sabor, né? O sabor do cerrado. Acho que a gente tem muito que explorar as frutas do cerrado, frutas, né, diferentes que a gente tem no Brasil, né? N frutas aí que a gente tem demais. Outra, daqui a pouco vai estar perdendo, porque não tem, ninguém está usando, ou está chegando muito rápido em São Paulo, no Brasil, em lugares para a gente usar, sabe? Então, na transição aí do caminhão, sei lá, do trajeto, acaba perdendo. Então, acho que usando a vodka, a gente pode extrair mais o sabor da fruta, sabe? Uma coisa mais... Usando a vodka, mas não usar vodka assim na medida. Pode usar menos vodka, fazer um drink menos alcoólico, né? Para as pessoas se sentirem mais tranquilas. Vou tomar álcool aqui, mas tem menos álcool e mais fruta, sabe? Não precisa ser uma coisa extremamente alcoólica, né? Vamos explorar sabores, né? Vamos explorar sabores. Acho que é isso. E saquê? Saquê também sempre sai, assim, um caipirinha de saquê. O saquê também você vê que tem ganhando força, assim, na coquetelaria?
Então, eu vou falar por mim, Marcelo Serrano, sobre saquê. Meu professor, Alexandre Tatsuya, é um especialista. Meu professor, meu amigo, que eu não falo há muito tempo. Cara, saquê, eu tive algumas experiências com saquê, cara, fantásticas. A minha última experiência foi no Makoto. Eu fiz alguns drinks com saquê, mas a minha experiência com saquê é igual ao vinho, cara. Eu não gosto de misturar vinho em drinks e eu não gosto de misturar saquê em drinks, cara. Saquê é bom para tomar puro, 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 porque é muito trabalhoso. Um saquê bom, né? Porque você faz um drink com saquê, aí as pessoas falam assim, mas ficou fraco, põe mais saquê, mas não cabe mais nada num copo. Você já pôs a dosagem certa. Sim. É porque a bebida é mais delicada. Saquê é mais delicado. Então não tem como deixar a bebida com um drink com saquê forte, a não ser que eu misture saquê com gin, saquê com vodka, saquê com qualquer outra coisa. Não tem como. Então, se você quer tomar um drink, você quer tomar um saquê bom, tome ele puro. Tome um nigori, tome um de um mai da Ginjo, você toma um saquê puro. Aí você vai sentir o sabor disso, como um vinho. Você não vai abrir um vinho bom e vai pôr no drink. Não vai. Vamos degustar ele na taça certa, né? Vamos na temperatura certa. Então, para mim, vinho e saquê estão na mesma casa ali. Dá para fazer drink com vinho? Dá. Eu faço com vinho. Eu faço um drink com vinho branco e lixia, sensacional. Só que assim, não vou usar um vinho caro, vou usar um vinho médio. E outra, não vai ter a repercussão, sabe? Então, as pessoas, a gente precisa reeducar as pessoas a certos drinks. Não são todos, mas a certos drinks. E explicar. O mais importante é o treinamento da nossa equipe para explicar sobre determinado coquetel. Olha, esse é uma saquê de morango. Ela não vai ter potência. Você quer álcool? Peça uma vodka, né? Então, assim, acho que as pessoas estão mal educadas na questão de saber o que bebe, né? E tomar um cuidado também na hora de oferecer. A equipe tem que estar treinada em explicar, olha, o saquê, se ela quer mais forte, não dá, né? A gente brinca, porque é um drink mais forte, toma um dry martini, né? Entendi. Eu quero um drink fraquinho, toma um suco de laranja, né? Mas é brincadeira, assim, brincadeira de bar. Que bacana, Marcelo, bacana falar contigo aí e divulga pra gente seus novos projetos, seu Instagram, para o pessoal acompanhar você, suas criações e divulga pra gente. Bom, hoje eu tô, como eu te falei, recentemente assumi a gestão do GT Bar, na Oscar Freire. Sou parceiro da Diageo com a vodka Ketel One. Eu faço vários trabalhos com Ketel One Vodka, né? A gente está com esse trabalho forte. A Diageo no Instagram chama-se Diageo Bar Academy, que tem alguns cursos online gratuitos. Aparece a newsletter, que tem notícias, tem tendências, tem comentários, né? Então tem várias coisas lá na Diageo Bar Academy. Dou aula na ABS, Associação Brasileira de Sommelier, que eles têm uma plataforma de bartender lá. Eu sou um dos professores que compartilho minhas experiências por lá. Dou algumas consultorias, agora nem tanto, mas mais. E sou parceiro de uma empresa chamada Mist, que vai lançar alguns produtos de bebidas aí futuramente. E é isso, e estamos na luta. Mas o foco agora é só o GT Bar e a Ketel One Vodka. Poxa, pessoal, fica o convite, então, para conhecer o Bar GT, conhecer lá o Marcelo, a carta fantástica do bar e tudo mais. Poxa, vai ser muito bacana. E o seu Instagram, Marcelo, é Marcelo Serrano Oficial, né? Isso. Eu mudei recentemente, né? As pessoas não estavam me achando, daí eu coloquei Marcelo Serrano Oficial, acho que está mais fácil agora. Apareçam lá e venham tomar um drink comigo no GT Bar na Oscar Freire. Poxa, que legal, Marcelo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Eu agradeço o convite de participar aí, né? Obrigado, viu, Marcelo? Maravilha, velho. Valeu.